Esse final de semana a gente encerrou o tempo pascal, né? Com a vinda do Espírito Santo, com Pentecostes, nós encerramos o tempo pascal. Quando João Batista estava pregando, ele dizia assim, ele dizia que ele batizava com água, que tinha alguém que iria batizar com o Espírito e com fogo. Em outro momento ele disse, no meio de vós está aquele que vós não... Lembra disso? Não? No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Hoje eu poderia dizer para nós, a partir de mim, para todos nós, dentro de cada um de nós, existe alguém que não conhecemos. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos o tempo do Pai que fez a criação, o tempo do Espírito que foi o tempo de Jesus que foi a encarnação, e agora nós estamos no tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações, está escrito isso na carta de Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado no coração de cada um de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Ele derramou. Quando que isso aconteceu? Alguém fala assim, eu não recebi o Espírito Santo. Não recebeu. É que a gente entulhou ele. No batismo. No seu batismo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que é derramado no nosso coração, é a lei nova que Deus veio colocar. E isso é uma profecia que se cumpre lá em Jeremias. Ele fala isso em Jeremias e fala isso em Ezequiel. Então, se alguém de vocês estiver com a palavra de Deus e quiser abrir em Jeremias capítulo 31, ele fala assim, lá no versículo 33, ele fala, porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo de Yahvé. Porei minha lei no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração. Então serei seu Deus e eles serão meu povo. Eu a escreverei em seu coração. Aonde que vocês lembram que na palavra de Deus, Deus escreveu? Onde que foi? Antes do nosso coração. Lembram? Nos 10 mandamentos. Lembra quando ele estava com Moisés? E fala, o dedo de Deus escreveu. O dedo de Deus é um dos nomes do Espírito Santo. É porque existem 11 símbolos do Espírito Santo. Ele já falou do dedo. Então, o dedo que escreveu nas tábuas de pedra é o mesmo que escreveu no nosso coração. Lá em Ezequiel, cadê aquele Ezequiel? Claro que ele não está aqui, né, gente? Lógico. Em Ezequiel, acho que o capítulo está aqui, o capítulo. Ele vai falar que ele vai tirar o nosso coração de pedra e vai nos dar um coração. Olha, ele diz assim, está no Ezequiel 36, versículo 26, ele fala assim, dar-vos-ei um coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa transformação é feita pelo Espírito Santo em nós. Porei no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andes de acordo com os meus estatutos, e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então, na verdade, o Espírito Santo nos é dado, é derramado no nosso coração o amor de Deus, para que o homem velho morra e nasça um novo homem.
Baseado em qual lei? Qual é a lei? Qual é a lei de Deus que a gente tem que cumprir? Vocês não sabem? Vou sentar aqui agora e chorar profundamente. Qual é a lei que a gente tem que cumprir? Qual é a lei? É o amor. Deus, não, está certa nos mandamentos, porque os mandamentos concluem no amor, porque amar a Deus, acima de tudo. E se você aprendeu a amar a Deus, você vai amar a Ele acima de todas as coisas, não vai colocar o nome dEle em vão, o santo nome, e amar o irmão. Se você ama o irmão, você não mata, você não rouba, você não pratica adultério, você não vai caluniar, você vai honrar seu pai e sua mãe. Tudo é baseado somente no amor. Porque se amar alguém, se você aprender a amar, nós não vamos fazer mais nada de errado. Então, qual é a lei que passa a governar em nós? É do amor. E isso é tão interessante para que a gente possa entender como é que está a nossa caminhada com o Espírito. Porque a gente recebe o Espírito Santo de Deus, fomos selados, né, gente? O selo é outro nome do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, a gente ser selado por Deus. Nós pertencemos a Ele. Vocês prestaram atenção na primeira carta de hoje, na missa? O que falava na missa hoje? Primeira leitura da carta de Coríntios, São Paulo aos Coríntios. Escutou isso hoje aqui? Ele fala assim, no versículo 22, foi Ele que nos marcou com o seu selo. Isso é escandaloso. Em Apocalipse está escrito que os marcados com o selo, a besta não terá alcance. Isso é extraordinário. Nós temos uma pertença, está marcada na nossa testa. Quem pertencemos? Ao Pai. Eu tenho um Pai, vocês têm? Então fala, e Ele nos adiantou como sinal o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Então, o que eu passo? Por que eu passo a ter uma vida nova? Porque se o Espírito Santo me foi dado e isso foi entregue, existe essa sermos pertencentes a Deus, mas nós temos uma transformação para acontecer do ponto de vista do nosso caráter, da nossa forma de agir, que isso não dura num instante, isso é a nossa vida. Compreendem? É a nossa vida, porque a nossa conversão é lenta, porque nós somos lentos, né? Então até a gente converter é uma vida, é um processo de uma vida, de deixar o Espírito Santo atuar em mim, me dar um coração novo e falar, a partir de agora você vai viver sobre a regra do amor. Nós vamos deixar morrer um homem novo e passar a viver sobre uma outra regra, uma outra lei, que é a lei do amor. Amar a Deus. Então eu saio, eu deixo de ser o centro. E quem é o centro da minha vida? Isso. Eu tenho que viver para Ele. Vocês param e pensam, como é que nós estamos caminhando? Se hoje, até esse momento que você está aqui, tudo que você fez foi pensando se o agradaria, se era para fazer a vontade dEle, se Ele estava de acordo com o que vocês fizeram, ou vocês só pararam agora? Está vendo como é que muda? Muda completamente tudo. Porque eu já levanto de manhã e eu levanto aquele que está escrito em Benedictus. Para amar e servir a Ele em santidade e justiça em todos os momentos da minha vida, sabendo que eu caminho sob o olhar de Deus. Não para punir, para me amar, para me conduzir, para me guardar. Compreende a diferença? Eu ando bem acompanhado, é diferente. Eu ando na presença do meu Pai. E é tão interessante que a gente tem que parar de fazer as coisas no automático. Então nós somos a carta timbrada de Deus. Nós somos a carta selada de Deus. Então se nós somos a carta selada de Deus, se Ele selou a vida de cada um de nós, é para que o mundo possa ler a sua vida e nela acreditar em Deus. Compreender a responsabilidade que nós carregamos? As pessoas têm que ler a sua vida e falar, essa pessoa tem uma pertença diferente da minha. Qual é? É Ele. Porque o que tem que governar em nós? Por onde passarmos, nós temos que deixar o quê?
O que São Paulo falou? Nós temos que deixar o bom odor de Cristo, o perfume de Cristo. O perfume de Cristo é outro nome do Espírito Santo. Vocês lembram quais outros nomes do Espírito Santo? Que ele é lembrado? Símbolos que ele é lembrado. Da água. O Espírito Santo, quando a gente é batizado, né, na água, para quê? Para nos lavar, para nos purificar. Lembra do templo lá de Ezequiel, que sai a água que vai jorrar? Do coração de Jesus não sai a água, que é o símbolo do Espírito Santo para nós, para nos lavar, para nos transformar. Esse é um símbolo. Qual outro? Fogo. Onde você lembra do fogo? Na sarça ardente, lembra? Aquele fogo que queimava, mas não consumia. Por que isso? Porque Deus nos consome mesmo, Ele nos purifica. É o fogo que nos purifica, sem nos queimar. É o fogo, Jesus fala, eu vim trazer fogo à terra. Como é que eu gostaria que já estivesse queimando? Eu queria que já tivesse pegado fogo nesse mundo. É o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele te dá uma disposição para servir a Deus, que só Ele te dá. Ele te dá uma alegria. O Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo em nós, a marca dele, a assinatura é uma alegria, que você passa a viver numa disposição de fazer a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Tudo que você quer fazer na vida, a partir do Espírito, é fazer a vontade do seu Pai. Então tudo que você vai fazer, você vai perguntar ao Espírito, é para cá ou é para lá? Essa é a intimidade. Você vai viver com o olho voltado para Ele. Você acorda de manhã e fala, estou de pé, obrigado, a seu dispor. Quando a gente passa a rezar o Espírito Santo, você tem essa consciência. Quando você reza, seja feita a vossa vontade, a gente deveria se inclinar. Fala, seja feita a vossa vontade. E aí quando a gente reza o Pai Nosso de manhã, a sua vida é uma do Pai Nosso. Depois do Pai Nosso você não falou, seja feita a vossa vontade, então é para ser cumprido aí. Aí você fala, mas por que me aconteceu? Gil, você não falou, seja feita a vossa vontade? A gente não presta atenção, a gente faz tudo no automático. Então, não é fácil, porque dentro de nós convive o homem novo e o homem velho. Eu quero caminhar, então a gente reza um período, passa a ter uma vida de verdade, que eu estou atento aos mandamentos do Senhor. Eu quero viver ali, atento a tudo. Isso pode agradá-lo, isso pode desagradá-lo. Eu passo a ter de verdade uma vida cristã. Eu passo a querer viver de verdade, é viver esse mistério cristão. Eu quero sair da devoção e de fora só, a devoção exterior. Eu quero mais do que ir à missa, eu quero mais do que rezar o terço, eu quero mais do que ler a novena, eu quero mais do que ler a palavra, eu quero participar desse mistério. Compreende? E o dia que vocês quiserem participar disso, isso é uma jornada única. Mas nós temos que querer. Deus nunca vai te obrigar. Nunca. Então quando a gente passa a tomar consciência, o que vai mudar em nós é isso. Eu vou tomando consciência de que dentro de mim ainda habita o homem velho. Então os mandamentos vão me ajudando. Falo, olha, isso aqui eu já cumpro, isso aqui eu não cumpro. Eu ainda tenho pecados em mim, ainda estou na concupiscência. Eu preciso tirar isso de mim, para que somente o Espírito Santo possa morar, para que Ele possa me levar aonde Ele quiser, porque eu tenho que soltar as amarras, para que o Espírito Santo me faça voar. Mas enquanto eu estiver preso em algumas coisas, às vezes a gente tem uns pecadinhos de estimação. Fala depois, né? Depois, né? Mas é tão interessante que o dia que vocês passarem a viver para Ele, é tão interessante que vocês conseguem descartar o pecado com muita tranquilidade. Mas é com muita tranquilidade. Você olha para aquilo, pensa em Jesus, fala, mas é só isso? Ah, Jesus vale muito mais. A gente passa, as coisas passam a ter uma outra graduação de valor. A partir do momento que você passa a conviver com aquele que é o amor incondicional. Então pensem nisso. Mas o amor não foi derramado no meu coração? Foi.
Então o Espírito Santo precisa quebrar em nós algumas barreiras, precisa nos ajudar a viver para Deus, deixar de viver para nós mesmos. Falar: gente, se eu creio naquele que me amou, que me criou e que me quer eternamente com Ele, por que eu não me entrego? Por que de verdade eu não vivo esse mistério maravilhoso? Por que de verdade eu não me solto nele e falo: Senhor, o Senhor me criou para passar um período aqui e voltar para casa. Não me deixa passar o largo da vida, não. Me ajuda a cumprir tudo que eu vim fazer, e o tempo é curto demais. Mas é curto demais. Me ajuda a fazer o que eu vim fazer rápido. Me ajuda a cumprir. Não precisa perguntar o que eu quero. Vamos embora, faz o que o Senhor quiser e está tudo certo. Me ajuda. Mas se a gente não pedir, não ganharemos isso. Para de ficar preocupado com o que você quer que aconteça na sua vida. Deus te conhece. Ele sabe o que você quer. E se aquilo que você deseja for bom para a sua vida, Ele vai te negar? Sim ou não? Estou convencido disso ou não? Ele jamais vai negar algo que vai fazer bem para você. Jamais. Jamais. E Ele é um que conhece os detalhes daquilo que você sonhou e que você nem sabia. Mas Ele sabe. Mas nós temos que confiar nisso. Como é que eu vou confiar nesse amor? Já falei com vocês. O amor dele já foi derramado. Como é que vocês vão confiar à medida que vocês se permitirem ser quebrados pelo Espírito Santo? Ser convencidos, que quem nos convence de tudo é Ele. À medida que você começar a ter as intuições e segui-la, falar: será que eu estou doida? Não, pode fazer. Não. Que tal que a gente acha que está doido? Não está não. É bem respaldado. Então não ter medo. A gente carrega muito medo. Não ter medo, ter essa confiança incondicional. Já pensaram na confiança que Maria teve quando o anjo foi até lá? Ela sabia que a vida dela ia mudar. Ela não tinha dimensão do quanto. Mas você quer viver uma aventura com Deus? Ele quer que você seja mãe do filho dele, não é que é? Sim, pode ir. Vamos embora. Como é que será que a gente falaria assim? Eu acho que não. A gente tem tanto medo, ia querer tanta segurança, ia querer uma carta registrada, ia querer tanta coisa, tanta garantia. Que garantia teve? Nem um papel assinado, acabou de falar, um anjo sumiu, ficou tudo por isso mesmo. Imaginou como é que a gente ia dar conta disso? Então é preciso que a gente não tenha medo. O Espírito Santo é o nosso companheiro, é aquele que quer trabalhar na nossa vida, é aquele que quer fazer morada em nós, é aquele que quer nos fazer viver essa vida completamente diferente, que é uma vida voltada para o Senhor, vivendo no amor com Ele, com os irmãos. Isso não tem preço. Será que você tem coragem? Fala bem, assim, qual garantia? Isso é extraordinário. O dia que tivermos coragem de fazer isso. Imagina, eu fico pensando que a outra imagem do Espírito Santo é a nuvem, né? Então lá no Antigo Testamento, vocês imaginam, o povo lá no deserto, tinha uma nuvem, tinha a presença de uma nuvem. Para os israelitas era dia, ele iluminava. E para os egípcios era escuridão, eles não conseguiam andar. Olha que coisa extraordinária. Foi levando o povo na proteção. Quando Maria disse sim, a sombra, a nuvem do Espírito ficou sobre ela. Quando Jesus estava lá na transfiguração, não teve uma nuvem que envolveu e falou: este é meu filho, escutai-o. Então, a nuvem é sempre nas tendas, quando Deus ia falar com Moisés, a nuvem não descia lá na tenda. Isso é extraordinário, gente. Está lá registrado, acho que a gente não percebe. Quando João Batista foi batizar Jesus, o que ele escutou? Aquele ao quem você vir a pomba pousando, é ele que vai batizar com o Espírito. E ele vê a pomba pousando em Jesus. Essas são as imagens que a hora que vocês lerem na Bíblia, vocês vão falar: opa, aqui está falando do Espírito Santo. Falou do fogo, falou da água, falou do selo, falou do penhor, que é o nosso... Quanto custamos? O Espírito Santo nos foi dado de graça. Porque se o Espírito Santo não existisse na nossa vida depois que Jesus morreu, Jesus ia ficar como uma figura do passado.
A palavra de Deus já está morta. É o Espírito Santo que atualiza isso e fala: isso é para mim hoje. Quando ele fala, dar-vos-ei um coração novo, é hoje, que está me dando um coração novo. É hoje. Porque quando o Espírito Santo está presente, a palavra de Deus se cumpre que dia? Agora. E Jesus passa a ser algo presente. Espírito Santo é a terceira pessoa. Não é ideia, hein? Não é energia. É pessoa que está em nós. É porque é muito mistério. Mas é extraordinário. A gente poder ser habitado, poder ser conduzido, poder ser iluminado. Ah, se conhecêssemos. Quando Jesus fala com a samaritana, se conhecesseis o dom de Deus. Quem é o dom de Deus? O Espírito Santo. Você que me pediria, me dá dessa água, que eu nunca mais vou ter sede. Me dá dessa água que eu nunca mais vou ter sede. Mas a gente não conhece. E aí a gente vive se saciando com, igual foi o filho pródigo, com as lavagens do mundo. E Deus com tanto banquete para nós. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo: quebre em mim uma raiz tão má, que é a raiz de todos os meus pecados. Qual que ela chama? Qual que é a raiz que gera todos os pecados dentro de nós? Sabe qual é? O egoísmo. É a raiz de todo mal. Então, eu sair de mim, parar de viver para mim e viver para Jesus, é uma quebra que só o Espírito Santo pode fazer. Porque senão eu vou falar: mas eu quero. Não interessa se ele não quer, eu quero. Não é assim que a gente faz? E se Deus não me dá aquilo que eu quero, eu fico de mal. Porque a gente não conhece esse amor. Fala: mas por que ele não me deu isso? Fala: menino, de alguma coisa ele te livrou. Pode ter certeza. O dia que conhecemos esse amor. O dia que conhecemos o quanto ele se encanta por cada um de nós, o quanto que ele tem saudade da nossa relação com ele, o quanto que a gente precisa de pedir a ele: me dê um coração novo, quebre em mim aquilo que não está bom, me ajuda, que de verdade eu quero fazer uma vida nova, um coração novo, e a base da minha vida eu quero que seja amor. Amor a Deus e amor aos irmãos. Isso não tem preço. É um desafio? Viver a vida no amor é um desafio. Mas aprendam, queiram viver. Essa é a marca nossa de ser cristão. Como é que seremos reconhecidos? O que Jesus falou? Pela forma como vocês se amarem, vocês serão reconhecidos. Ok? Há uns anos atrás, uma beata que se chama Helena Guerra, alguém já ouviu falar nela? Cada dia eu trago um nome novo para vocês, né? Conhecer não, né? Ouviu falar em beata? Já? A Helena Guerra, o Helena dela não é escrito com H, é escrito com E. Foi uma mística, na Itália, se não me engano, em Roma. Ela teve uma revelação tão particular do Espírito Santo. Ele conversou tão pouco com ela, que depois dessa revelação ela foi aonde? Ao Papa. E foi contar para o Papa o que o Espírito Santo contou. Depois dessa conversa, o Papa escreveu 3 encíclicas do Espírito Santo. O assunto foi raso, né? 3 encíclicas. Vocês imaginam o que foi isso? Então, depois vocês entram, vocês vão ver a vida dela, mas Helena com E, não é com H. E com isso nós ganhamos o terço para rezar. Como é que se reza o terço do Espírito Santo? Pedindo os 7 dons. Então hoje eu queria rezar com vocês o terço do Espírito Santo. Na verdade, se vocês procurarem no Pocket Terço ou no meu aplicativo que é o Evangelize, vocês vão encontrar como Rosário do Espírito Santo, mas na verdade é terço. Ele tem 7 mistérios, que tem 7 contas, que são 7 dons. É um terço curto, um terço rápido, mas é extraordinário você poder pedir todos os dias os 7 dons, que a gente esquece de pedir inteligência, pedir sabedoria, pedir ciência, pedir todos os dons do Espírito Santo. Então hoje eu queria terminar
com a gente rezando o terço do Espírito Santo, o rosário do Espírito Santo, para ensinar vocês. Porque como eu aprendi isso, como eu descobri essa Helena Guerra, fiquei encantada com ela, eu falei, eu vou levar para eles, e a Paty fez a delicadeza de pedir para colocar para nós no telão, não foi, Paty? Esse aqui não é o do Espírito Santo, não, esse aqui é mas que também são 7 mistérios, que é o das lágrimas de Nossa Senhora, né? Que é 7 mistérios, 7 contas, mas que vocês possam aprender a rezar, né? O Pátio é o mesmo do Pocket Terço? Vamos poder acompanhar daqui do Pocket Terço? Posso? Vou subir com o celular só para isso. Então, se vocês baixarem, vocês vão conseguir ter isso todos os dias. Tem coisas que a gente precisa aprender na vida. E as coisas boas eu gosto de trazer para vocês, para que vocês aprendam e passem isso, né? Então, vamos começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó adorável Espírito de Deus, que fostes comunicada a beata Helena com a abundância dos teus dons, e lhe confiou a mensagem do perene renovar-se de seu Pentecostes, pela docilidade e fidelidade à missão a ela confiada, te pedimos de torná-la ainda hoje testemunha do teu amor no escutar a nossa oração. Então lembre que agora é o momento de você colocar a sua intenção. Lembre que o Espírito Santo, ele renova todas as coisas. Em nós ele renova o seu cansaço, renova o seu ânimo, renova a sua força, renova o seu amor. Ele é capaz de nos renovar. Peça a graça que você está precisando nesse momento. Reaviva, ó Deus Consolador, a nossa fé e a nossa esperança, a fim de que possamos caminhar com serena coragem rumo ao encontro definitivo. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Vem, ó Espírito de sabedoria, desapega-nos das coisas da terra e infunde em nós o amor e o gosto pelas coisas do céu. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo mistério, vem, ó Espírito de inteligência, ilumina nossa mente com a luz da tua eterna verdade e a enriquece de santos pensamentos. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Terceiro mistério,
vem, ó Espírito do conselho, faz-nos dóceis às tuas inspirações. Isso é uma coisa que a gente precisa pedir, porque o Espírito Santo fala, você fala, não vou fazer. Faz-nos dóceis às tuas inspirações e guia-nos na via da salvação. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quarto mistério, vem, ó Espírito de fortaleza, e dá-nos a força, constância, misericórdia, de reza hoje, pula um mês, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais. Lembra daquilo que São Paulo falou, a nossa guerra não é contra alguém de carne, é contra aquilo que a gente não vê, contra as potestades, contra quanto inimigo, quando a gente vai rezar que fica nos perturbando, vamos pedir a Ele, nos dê constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quinto mistério, vem, ó Espírito de ciência, e seja o mestre de nossas almas, e ajuda-nos a colocar em prática os seus ensinamentos. Colocarei em vocês um coração novo, darei a vocês a minha lei, para que vocês possam vivê-la. Então nos ajude, Espírito Santo de Deus, a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sexto mistério, vem, ó Espírito de piedade, vem habitar nos nossos corações, para possuir e santificar todos os nossos afetos. Todos os nossos amores têm que ter por primeiro o amor a Deus. É a partir do amor a Deus que eu amo o outro. Mas a partir do amor dele. Ninguém pode estar acima dele. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é fácil viver isso. Nenhum disso aqui é fácil. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo.
Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sétimo e último mistério. Vem, ó Espírito do temor de Deus, reina sobre a nossa vontade e faz que sejamos sempre dispostos a sofrer todos os males antes que pecar. Que a gente sempre pense que alguma coisa que a gente for fazer, se puder, se aquilo for magoar o coração de Jesus, que a gente não faça. Ele não merece nenhum sofrimento da nossa parte. Ele já viveu muita coisa por nós. Pedir a Ele esse santo temor. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Puríssima Virgem Maria, que em tua Imaculada Conceição foste constituída pelo Espírito Santo em tabernáculo eleito da divindade, rogai por nós. Para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria, que no mistério da encarnação foste constituída verdadeiramente Mãe de Deus, rogai por nós. Para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria, que perseverando em oração no cenáculo com os apóstolos, foste abundantemente inflamada pelo Espírito Santo, rogai por nós. Para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Venha sobre nós o teu Espírito, Senhor, transforme-nos interiormente com seus dons, criai em nós um novo coração, para que possamos agradar-te e conformar-nos à tua santa vontade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por intercessão da beata Helena Guerra, ó adorável Espírito de Deus, que te comunicastes com a beata Helena Guerra, com a abundância dos teus dons, confiaste-lhe a mensagem da eterna renovação do teu Pentecostes, pela suavidade e fidelidade à missão a ela atribuída, suplicamos-te de torná-la ainda hoje testemunha do teu amor na defesa da nossa oração para as nossas intenções. Reacende, ó Deus Consolador, a nossa fé e a nossa esperança, para que possamos caminhar com coragem até o encontro definitivo. Amém. Amém. Não é lindo? Alguém de vocês conhecia? Não? Que bom que um tanto de gente passou a conhecer. Reuni numa terça-feira para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Eu tenho dito para vocês que se a palavra que a gente escuta, ela não entra no nosso coração e não nos transforma, o nosso processo de conversão não acontece. Eu tenho que entender o que Jesus falou e colocar isso na vida.
Se eu não entendo, eu não vivo. A palavra fica longe. Não fica aquilo que Jesus falou para mim. Então, eu quero meditar com vocês o Evangelho de domingo, mas eu quero meditar a partir de uma palavra. Quem de vocês conhece um monge que se chama Thomas Merton? Quem já ouviu falar nele? Ninguém. Uma pena. Procurem ler os livros desse homem. Já morreu. É um monge espetacular. Espetacular. E o que eu vou falar para vocês foi a última frase que ele falou depois de uma palestra em Bangkok. Depois dessa palestra, ele conversou com uma freira e ele foi para o hotel, foi tomar um banho e foi eletrocutado no chuveiro. Então ele morreu. Mas extraordinário. É daquelas mentes que Deus põe no mundo. Thomas Merton é um deles. Então, eu trouxe a frase dele porque realmente é extraordinária. Então, ele terminou a palestra. Quando ele terminou, a freirinha procurou ele e fez a seguinte pergunta para ele: por que você, o senhor, não tentou converter os ouvintes ao cristianismo? O cara tinha um dom, né? Por que você não tentou converter, convencer as pessoas? Que a nossa conversão só é acontecida através do Espírito Santo de Deus, só Ele que convence, né? Por que você não fez isso? Olha a resposta dele. E é em cima dessa frase que nós vamos trabalhar. Ele disse assim: penso que hoje é mais importante deixarmos Deus viver em nós, para que outros possam senti-lo e acreditar nele, porque percebem como Deus vive em nós. Uma pessoa só se deixará atrair pela fé naquele que ressuscitou dos mortos, é Jesus, se conseguir descobrir o que significa estar vivo, para começar. Esse homem é brilhante, Thomas Merton. Então vamos conversar essa frase aqui por pedaços, porque quando eu li isso, me resumiu muito do Evangelho de domingo, porque a primeira pergunta que eu quero falar para vocês, ele fala assim: penso que hoje é mais importante deixarmos Deus viver em nós. O que Jesus fala em João 14, no versículo 23, ele fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Como é que eu posso acolher Deus dentro de mim? É possível? Nicodemos falou com ele: mas como é que pode isso? É possível entrar dentro da minha mãe de novo? Quando vocês escutaram isso domingo na missa, como é que vocês interpretaram isso? Você só ouvi isso e eu não liguei para essa frase? Como que Deus pode habitar em você a partir de hoje? Como que eu posso acolher Deus? Como? É possível? Como que a gente pode acolher? Pelo amor. Eu só posso fazer com que Deus seja morado em mim pelo amor que eu tenho a Ele. Quando a gente ama alguém, alguém já faz parte de nós, não é? Você não anda com alguém dentro de você quando você ama? Você não anda com seus filhos dentro de você? Você não anda com seu esposo dentro de você? Com a mãe, com o pai? Você não anda com eles dentro de você? Você vê uma coisa, você lembra dele, ou você faz alguma coisa, isso vai agradar ele. Eu tinha uma mãe lá no consultório que fazia fornada de manhã de biscoito. Um gostava muito queimado, era o marido. O outro tinha que ser mais ou menos, o outro tinha que ser quase cru. Sua mãe sabia. Isso é amor. Amor. Então, Jesus fala: se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. Então, Jesus falou: não julgueis. Quando a gente está para falar mal do outro, a gente lembra dele, fala: guarda a língua, morde e cala a boca, porque ele falou: não julgueis. Não é assim? Mas para mim poder lembrar dele, da palavra dele, eu tenho que conhecer. A gente volta no mesmo lugar. Para conhecer, eu tenho que perder tempo, entre aspas, porque eu tenho que meditar a palavra.
Não tem mágica, vou continuar falando isso com vocês. A vida espiritual é investimento. Eu tenho que ler o que ele falou, para me saber se eu estou fazendo aquilo que ele deseja. Compreenderam esse primeiro pedaço? Então, eu amo, eu guardo, então a Trindade virá morar em mim. Então eu serei conduzida pelo Espírito, com doçura, com delicadeza, com cuidado, com amor, porque Deus é essa doçura. Ele nunca vai chegar arrebentando, Ele nunca vai chegar impondo, nunca vai chegar impondo. Que olha que lindo que é isso aqui. Porque Ele fala, para que outros possam senti-lo. Imaginou que responsabilidade temos? Para que as pessoas possam conviver conosco, sentir a presença dEle e por causa disso acreditar no nome dEle. Então a gente vive, Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas, porque vocês creem em mim, vocês se alimentam de mim, então vocês vão dar testemunho da minha presença, como pela ação, muito mais do que pela palavra. Já falei com vocês, a nossa vida tem que ter um rastro de amor, porque o DNA do nosso Pai é amor. Então, não cabe na nossa vida ser mal-humorado, ser chato, ser implicante, dificultar a vida dos outros, não é não. Tem gente que dificulta em vez de ajudar. Não, nós temos que facilitar. Somos irmãos. Né? Então, quando a gente começa a compreender isso, como é que o outro vai olhar para mim e ver Deus em mim? Olha a responsabilidade do que ele falou. É preciso que o outro veja e sinta. E é tão interessante, porque ele fala. Porque é para perceber, porque as pessoas possam perceber como é que Deus vive em nós. Quando a gente pensa que o ser humano, ele precisa de um sentido para ele viver. O ser humano, ele precisa, é um animal que precisa de sentido para viver. Então, quando eu recebo essa proposta de Jesus, e se ela faz sentido em mim, eu vou obedecê-la. Mas a obediência a Deus, a palavra de Deus, não é uma coisa burra, não é uma coisa que vai te fazer não pensar, é o contrário, ela é inteligente. Jesus obedeceu ao Pai em tudo, e Jesus não foi um robô. A obediência, ela te põe numa conversa com Deus. Adão e Eva conversaram com Deus no jardim depois que eles caíram. Isaías e Jeremias bateram um papo com Deus, apavorados com a missão. Apavorados com a missão. Pedro, a primeira reação de Pedro na pesca milagrosa, qual foi? O que ele falou com Jesus? Ele ajoelhou e falou: afasta-te de mim, que eu sou pecador. Compreende? Porque o chamado de Deus em nós apavora. E isso é estar vivo. Cristianismo é isso, é entender que a vida com Deus é uma coisa vibrante, é uma coisa fora do normal, não é uma vida comum. Por quê? Porque viver é um convite de Deus para nós, é um dizer sim à vida. Lá em Deuteronômio, se vocês voltarem lá na palavra de Deus, que está escrito, Deuteronômio 30, 19, 19, Deus fala assim: hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Isso é lindo. Escolhe a vida. O que é escolher a vida? O que é dizer esse sim a Deus? É mergulhar no amor infinito de Deus. Vocês pensam. O que é dizer sim a Deus? Vocês imaginam que esse pescador, gente, a vida deles era jogar a rede. Aí passa Jesus e fala: me segue. Vão ali comigo. Vocês vão ser pescador de homem, entender nada. Nem eu ia entender. Entender não, aí. Eu estava aqui pescando peixinho, falou: vem. Aí anda que esse povo 3 anos, faz aquele tanto de cura, aquele tanto de milagre, leva eles para Jerusalém, tem uma morte que eles ficam atônitos. E depois disso, Deus leva eles para anunciar o reino de Deus aos confins do mundo.
Pode imaginar? A vida deles virou assim. Então, quando eu entendo, quando aquela proposta que eu só tenho coragem de dizer, sim, eu quero que o Senhor habite em mim, eu quero que o Senhor transforme essa vida bem mais ou menos numa vida que quer andar com Deus, numa coisa sem limite, uma vida que é aberta, né? Eu não ponho restrição, eu abro. Então eu escuto a proposta e falo, sim, não pode ter medo, ok? Não, filho, eu estou apavorada, mas medo é assim. A gente tem até pavor, mas você sela o cavalo assim mesmo, entendeu? Com medo. Eu não posso ser presa pelos meus temores. Eu tenho que me lançar. Eu tenho que permitir. Eu tenho que me entregar incondicionalmente e falar, pode levar. A gente morre de medo de falar isso com ele, né? Entregar e falar, estou entregue, Jesus. A partir de agora, o que o Senhor quiser. Fala, misericórdia, para onde nós vamos? Vocês imaginam quando o anjo chega diante de Nossa Senhora e faz a proposta? Nossa Senhora não fez um sim sem entender o que estava acontecendo. Vai abrir Lucas. Vamos abrir Lucas, para vocês poderem escutar o que ela falou. Tão bonitinha, era uma menina. E aí ela responde para Lucas capítulo 1. Quando o anjo chama ela de alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada, falou, gente, o que será isso? Ela pensou. Então eu preciso pensar. A proposta de Deus é para a gente pensar. A obediência é inteligente. É inteligente. Eu não vou seguir Jesus simplesmente por seguir. Eu vou seguir porque Ele é o amor da minha vida, o Senhor da minha história. É diferente, aí você aceita o que vier. Aí ela perguntou e falou, e deixou o anjo falar. E o anjo falou, não tenha medo. E aí ela falou, escutou a proposta, mas ela fez uma pergunta, como é que vai ser isso? Sem medo da conversa, sem medo. E aí ele responde, teve um sentido? Sou sua, faz o que você quiser. Então cada um de nós é um chamado à vida. Não sabemos qual é o nome que Ele nos chamou para a vida. Há um chamado, há um nome que Ele te chamou e te conduziu para a vida. Um dia nós vamos descobrir que nome é esse, né? Que Ele chamou cada um de nós. Isso é extraordinário. É extraordinário poder viver isso. Então isso, porque eu acho que às vezes os cristãos não entendem muito bem o que é viver, o que é dizer sim a essa vida. Porque dizer sim à vida com Deus é viver numa aventura que não tem apólice de seguro, ok? Não tem apólice de seguro. Andar com Ele é uma coisa surreal. Por onde você vai? Eu não estou sabendo muito bem. Levando de manhã, não sei o que vai acontecer. Estou entregue. Confia? É extraordinário. Porque quando você confia, você sabe que o próximo segundo Ele já organizou. O próximo segundo Ele já organizou, está na mão de quem? Dele. Isso é extraordinário. Mas a gente tem que querer viver. Porque eu falo que a gente anda com Jesus assim, você dá o pé, Ele vai pôr no chão. Você vai dando o pé, Ele vai pôr no chão. Não tem chão marcado, não. É só na confiança, né? Então a gente escolhe a vida, escolhe viver de verdade, escolhe ter uma vida vibrante, escolhe ter uma alegria incondicional, escolhe viver, aprender a amar. Aprende a viver esse infinito de Deus de amor. Isso é aprender a amar. Né? Então, a gente fala, Filó, mas se eu deixar Deus viver em mim, quem que falou sobre isso? Lembra? Na Bíblia? Quem falou isso? Não sou eu que vivo, mas é Deus que vive. Foi São? Uai, Filó, mas se eu deixar acontecer isso, eu vou deixar de ser eu? Vocês acham de verdade que você vai ser anulada? Filó, mas e o meu querer? As mãozinhas na cintura. Não, na verdade não. Na verdade é isso que é encantador, porque quanto mais eu me entrego a Ele, mais Ele me permite ser aquilo que eu sou chamada a ser. É diferente, é o contrário. Então vocês imaginam, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta para os discípulos, que dizem os homens que eu sou? Aí Pedro dá um passinho à frente e fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala para ele o quê? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. O que Pedro tinha a ver com pedra naquele dia? Nada. Coitadinho, estava longe de ser pedra, era um farelinho de pó ainda. Ele foi transformado em pedra. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente aceita
obedecer a Deus, aceito viver nessa aventura com Ele. Eu escuto a palavra, e eu já falei com vocês que obedecer está na raiz de escutar. Então eu escuto, eu obedeço, isso significa eu cumprir aquilo que foi dito, e eu tenho uma prontidão em fazer isso. A coisa é para agora, não é para depois. É o que você reclama dos meninos: menino, vem cá, espera aí, mãe. Não, espera não, agora. Aprender a ouvir, ter um sentido e obedecer, e fazer disso, né, o caminho. Então, Pedro, ali naquele momento, ele era um farelo, ele não era uma pedra. Então você imagina que isso vai sendo feito um processo de formação. Jesus, numa outra oportunidade, ele fala com Pedro: eu rezei por ti, porque o demônio queria te joelhar, acabar com você. Rezei por você, Pedro. E depois que você se converter, confirma teus irmãos. Não tinha nem convertido ainda. Tu imagina, Pedro andou com ele, Pedro negou, Pedro, né? É um processo. É um processo. Nós temos que lembrar que cada um de nós está numa gestação daquilo que um dia seremos. E essa gestação, ela é sozinha. Nós estamos em processo de ser feitos. Há um monge que coloca assim no quarto dele: sou uma obra em andamento. Ok? Eu sou uma obra em andamento. Eu ainda estou sendo feita, eu ainda estou sendo construída, né? E é tão espetacular. Deus é algo tão espetacular, que cada um de nós, se for fazer uma moeda, e eu pegar um molde e fizer de prata ou de ouro, seja de metal, que eu escolher, vai sair tudo absolutamente igual a partir do molde. Quando Deus nos fez, está escrito na palavra de Deus que vamos fazer, qual que era o molde? A nossa imagem. Tem alguém igual? Isso é extraordinário. O molde é o mesmo. O molde é o mesmo. A nossa imagem, nenhuma imagem se repete. Isso é extraordinário, gente. Só Ele pode fazer com que cada um de nós seja absolutamente único para Ele. Cada um de nós é uma resposta a esse convite que Ele nos deu. O convite a viver. O convite a uma vida, mas Deus não quer vida mais ou menos para nenhum de nós. Se você está vivendo uma vida mais ou menos água de churrala, então está errado. Tem alguma coisa errada. Porque Deus não quer, Ele não escolheu nenhum filho, nenhum de nós foi chamado à vida, nenhum de nós, para viver mais ou menos. Para e pensa. Nós somos filhos do Altíssimo, nós somos feitos à imagem dEle. Se nenhum repete, a minha história é uma história sua, mas todos somos dEle. Mas nenhum de nós se repete. Cada um de nós é absolutamente único, com uma história e um projeto de salvação. Único. Se a sua vida não está indo bem, se você não está conseguindo entender isso, se tem alguma coisa que você está deixando insatisfeita, se você não está feliz em alguma área da sua vida, senta ali e conversa com Ele. Fala: onde é que eu fiz errado? Aprenda a ouvir, aprenda a calar, aprenda a convidá-lo, aprenda a aceitá-lo dentro da sua vida e fala: eu quero que o Senhor faça morada em mim. Eu creio que o Senhor vai me ajudar a ser aquilo mesmo que eu sou. Porque às vezes a gente faz algumas opções na vida e não entende isso. Vocês assistiram um filme que chama Homens e Deuses? Não? Tem que pôr vocês para ler umas coisas bacanas, né, gente? Assistir uns filmes bacanas, Misericórdia, né? Isso é a história de uns monges na Argélia. Nunca ouviram falar nessa história? Então, esses monges era uma coisa espetacular. E eles trabalhavam com a comunidade de muçulmanos. Estava super bem, cuidava deles e eles dele. Nossa, então tinha um monge lá que era absolutamente querido por eles. Estava tudo indo muito bem, obrigado, até que chegou o terrorismo. E aí eles começaram a conversar e falou: olha, vai chegar aqui. Qual é a nossa opção? Vamos ficar ou vamos fugir? Essa às vezes é a dificuldade de entender. Deus agora pede que eu fique ou que eu vá.
Aí o monge fala assim com o muçulmano, com o camponês: nós somos um galho com as aves em cima, os passarinhos em cima. Não sei se nós somos o galho ou os pássaros. Aí o camponês falou com ele: nós somos as aves e vocês são o galho. Nós vamos, vocês têm que ficar, se vocês forem, aonde iremos? Então os monges se reuniram e o prior falou: nós vamos ficar. Aí o monge mais novo falou assim: mas eu não vim para ser monge para morrer tão jovem. E ele diz: mas você já entregou a sua vida há muito tempo. Quando a gente entrega a vida, está entregue. O que ele vai fazer, o que vai acontecer, não depende mais de nós. E esse pessoal foi reunindo e conversando, até que eles decidiram todos ficar. E todos morreram. João Paulo II que beatificou todos eles. Mas eles ficaram até o fim. Defenderam os muçulmanos, guardaram eles, protegeram eles, e eles morreram nisso. Mas por amor a uma causa, quando você tem sentido naquilo que você está fazendo. Eles não buscaram pela morte, eles permaneceram onde precisavam ficar naquele momento. Então, e por isso que isso tudo é tão bonito de entender quando Jesus faz essa proposta: se você me ama, eu virei até você. Nós vamos morar em você. E nós vamos fazer de você uma pedra viva, não é isso? Eu vou fazer de você um templo. Você vai começar a entender que você é um templo onde Deus habita. Isso é extraordinário, gente. Isso é grande demais para a gente compreender. Que eu sou um templo que Deus habita. Então você imagina, quando você pensa nisso, você veste diferente, você anda diferente, você fala diferente, você se comporta diferente, porque eu sou um templo onde Deus habita, né? E eu ainda vou dar testemunho vivendo aquilo que Ele falou. Eu vou ter um convite à vida, eu quero viver uma vida plena, quero viver uma vida inundada de amor. E assim como aqueles pescadores não entenderam nada, que eram pescadores de homens, de peixe, viraram testemunhas até os confins do mundo. Fico imaginando Filipe, que de repente o Espírito levava ele para um lado, para o outro. Vai aqui, ó, vai naquela estrada que você vai encontrar com o eunuco, você vai ter que batizá-lo. Depois acabou de batizar o eunuco, pega Filipe e manda lá para o outro lado. Você imagina? Eu falei: isso é facilitar demais minha vida, gente. Eu falei: não dá para continuar essa história, não. Tanto que é facilitar, está aqui, está ali. Olha que coisa espetacular. Então, isso existe para nos fortalecer. Esses exemplos desses homens, por isso que a nossa igreja é católica, apostólica, porque nós baseamos no exemplo desses homens, que não conheciam nada, que eram analfabetos, que foram sendo transformados. Nós ainda não sabemos quem somos. Olha o que está escrito na carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 3, está escrito assim: amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Nós não sabemos quem somos. Nós somos uma palavra de Deus convidada à vida, convidada à existência. Ele nos chamou. Um dia eu vou descobrir com que palavra Ele me chamou para me dar vida. Como cada um de vocês vai descobrir. Com que palavra o Senhor me chamou e eu reagi e falei: estou aqui, à sua disposição, para vos amar e vos servir, para vos louvar. Foi que eu fui criado. Então pensa como é que vocês estão conduzindo a vida de vocês como cristão, que nós temos que dar testemunho de um Deus vivo, não de alguém que está lá no passado, mas de alguém que está vivo hoje. Imagina a Nossa Senhora, se ela tinha noção quando ela falou sim, que ela ia ser mãe de todos nós. Nunca passou na cabeça dela. Ela só ia casar com José, gente, estava arrumando os paninhos dela, tudo certo. A vida virou assim, ok? Então, nós somos chamados ainda a revelar aquilo que somos. Então lembrem disso. Como é que eu aceito e posso acolher Jesus na minha vida? Pelo amor, porque eu amo. Então eu passo a prestar atenção em tudo que Ele deseja. Segundo, eu passo a ser obediente por amor, porque tudo que Ele fala tem um sentido para que eu possa viver e fazer a minha vida uma vida de verdade, uma vida que vibra. As pessoas têm medo de ter um cristianismo, ser um católico compromissado, que acha que a gente vai virar santo de plástico para o altar com aquele sorriso morto. Está longe,
Andar com Jesus é uma aventura, como eu falei com vocês, não tem apólice de seguro. Mas é extraordinário. É extraordinário saber que nosso Deus, tão apaixonante, que veio, né? É uma história de carne, de sangue, que assumiu a nossa carne, quer viver hoje na sua vida, na sua história. E quer dar um gosto, né? Quer dar um sabor na sua história, né? Quer mudar a sua história, quer fazer a sua história digna de filho de Deus, né? Essa dignidade. Papa Leão Magno falava: cristãos, não escondam, não descuidem, não esqueçam a dignidade a que sois chamados, filhos do Altíssimo. Se a sua vida não está correspondendo a isso, para a vida, para a história, assenta com Ele, só com Ele, e fala: vamos estudar essa história, para que o Senhor tenha liberdade de agir, que nós damos a liberdade nele. Por que você vai me dar essa liberdade? Porque eu te amo. E esse terreno, eu falo com ele, esse terreno baldio que eu te dou a escritura, o Senhor pode construir o que o Senhor quiser. É seu terreno, papel passado, pode construir a obra que o Senhor quiser. Compreendem? Então, é fazer essa relação de vida intensa. Essa é a nossa fé, mas que nós vamos crescendo nela com Ele, a cada dia que você convive, a cada história que você vive, porque Ele é real. Isso não significa que nós vamos escutar vozes de noite para você agir de manhã, não, viu, gente? Não é isso, não. É andar com Deus, é estar diante dEle em oração, apresentar a vida, ler ali, comungar, rezar. A oração ordena a nossa vida, ela vai dando sentido à nossa vida, ela vai nos ajudando na caminhada. Então não tenham medo de se entregar, não pensem que serão anulados, não pensem nisso, ao contrário, Deus vai revelar para você de verdade quem você é. Lembra disso, eu sou uma obra em andamento, ainda está longe de ser aquilo que eu fui chamada a ser. Eu ainda não sei, mas se à medida que eu der espaço a Ele, Ele irá fazer com que eu seja aquilo que Ele sonhou um dia. Então, se alguma coisa está incomodando o coraçãozinho de vocês, não está deixando vocês transparecer a felicidade de caminhar com Deus, a alegria de pertencer a Ele, quer dizer que não tem problema, não tem do mesmo jeito, mas com Ele é diferente. Você fala que isso resolve para mim, que está meio tenso, e segue a vida. É diferente porque você sabe que Ele é atento, que Ele escuta, que Ele acolhe e fala: para que ter medo? Não tenhais medo. Por que vos preocupais? Com o que vão comer, com o que vão vestir? Ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala: vocês se preocupam muito com a subsistência, mas não se preocupam com a vida. Porque a vida não é aqui, não é só comer, beber, crescer, casar, ter filho, envelhecer e morrer. Não, é a vida a que fomos chamados, do nascimento até a eternidade. É a vida. É isso que Ele nos chama. Olha as coisas do céu, abra os seus olhos, que tem muito mais para ser visto. Para de olhar para o sapato, mas não fomos convidados para amarrar o sapato só. Nós fomos convidados para chamar as estrelas do céu, olhar. Lembra de Abraão, quando ele chamou para a missão? Ele era Abrão, o nome dele virou Abraão. Quando Deus falou com ele: o número de filhos que você vai ter não conta, Abraão. Ele tinha quase 100 anos, ele não tinha menino nenhum ainda. Deus falou: Abraão, só tem um tanto de menino. Deve ter pensado assim: coitado. Ele até ajoelha e fala: coitado do Senhor, não está lembrando da minha idade? Coitado do Senhor, coitado. Aí Jesus: o que foi que você falou, Abraão? Nada, Senhor, nada. Falei nada, não, Senhor. É isso, porque a proposta de Deus é diferente, que Ele nos vê na vida. É extraordinário o nosso Deus, é extraordinário. Então eu espero que eu tenha conseguido clarear alguma coisa para vocês dessa passagem de domingo, porque o convite de Deus, essa fidelidade,